Graça e a paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para trazer mais uma lição abençoada. Pode crer, é uma lição que vai trazer ricos ensinamentos para nós, para que a gente venha vigiar e não cair em tentação. Jesus falou, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então, às vezes a gente ora muito, jejua, busca o Senhor, lê a Bíblia, vai na igreja, participa da ceia, está ali envolvido na obra do Senhor. Mas se a gente sair dali e não vigiar, vai tudo embora. Entendeu? Então, a vigilância é muito importante. E nós vamos hoje estudar que nós não devemos olhar para a direção errada, né? Porque muitas vezes a gente põe coisas más diante dos nossos olhos. Aí a gente não aguenta e acaba dando lugar ao diabo, dando lugar à carne e entristece o Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos ter o exemplo do homem segundo o coração de Deus. Você imagina, né? Um homem segundo o coração de Deus fez isso, então faltou o que nele? Vigilância. Ele não honrou o nome que Deus deu a ele, o homem segundo o coração de Deus. Deus falou, eu achei Davi, né? Então, ele não honrou esse nome que Deus deu a ele, um homem segundo o coração de Deus. Mas se arrependeu, né? E Deus perdoou, mas pagou o preço. Porque Deus é misericordioso. Então, hoje, nós vamos estudar sobre Davi, né? Um homem que foi o melhor rei que já existiu em Israel, né? É um homem que nunca perdeu uma batalha na guerra. Foi um homem que realmente soube se humilhar diante de Deus. Então, a questão aqui de ser um homem segundo o coração de Deus, uma jovem segundo o coração de Deus, não é uma questão de ser perfeito. É uma pessoa saber reconhecer o seu pecado. Entendeu? Saber reconhecer, pedir perdão, se humilhar e aquele, né, que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Certo? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Tomar cuidado para não olhar para o lugar que não devia olhar. Certo? Então, aqui o Salmo 101 diz, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço, eu tenho ódio às ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Está aí no Salmo 103, verso 1, é o nosso texto principal. E o resumo da lição, né? É preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Certo? Não só a pessoa, como que a pessoa tem também, né? A cobiça aqui é que quase destruiu Davi. Então, essa é a lição de número 6 de jovem que nós vamos estudar, ok? Então, aqui no nosso texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5 e versículo 15, 26 e 27, ok? Bem, vamos para a introdução. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, né, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados, certo? Então, se você está olhando para a direção errada, sendo mais claro, se você está olhando para algo que você está sendo tentado, amigo, amiga, muda esse olhar enquanto é tempo. Porque depois pode ser tarde demais, entendeu? Porque tudo vem pela cobiça dos olhos, entendeu? Então, nós precisamos estar o quê? Vigilante, tomar cuidado, vigiar e orar. É isso que Jesus ensina, entendeu? Então, se nós não desviamos o olhar daquilo que está nos tentando, nós estamos facilitando as coisas para o diabo. Escuta bem, toda vez que nós insistimos, né, e não tomamos cuidado, ficamos olhando insistentemente para aquilo que pode causar uma queda, nós estamos facilitando a situação para o diabo.
e complicando a nossa vida, certo? Então, mesmo sendo pessoas, né, a quem Jesus salvou, pela graça sois salvos, mediante a fé, certo? Nós não estamos isentos de colocar coisa ruim na nossa mente, entendeu? Entra pelos olhos, vai para a mente, certo? E ali, sempre a gente não diz, a gente não pode impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir o quê? Dele fazer ninho, tá? Às vezes você, de repente, né, vem mesmo um pensamento que não devia vir, mas aí você não vai deixar, o pássaro pousou, enxota ele, não deixa ele fazer ninho não, porque senão já era, entendeu? Então a gente tem que olhar para aquilo que agrada, aquilo que traz edificação. Nós temos que ter sabedoria, força de vontade e vontade de não pecar, certo? Número 1 aqui, tempo que estar ligado. No tempo da guerra, ocioso. Agora vamos entrar na história de Davi. Bem, chegou o tempo dos reis ir para a guerra, certo? A Bíblia é clara aqui, ó. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele todo Israel, para que destruísse Amon, uma nação inimiga, né? Os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Davi ficou em casa. Então, podemos comparar isso com a guerra espiritual que nós estamos vivendo. O crente vive numa batalha. A Bíblia diz, né, que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra é espiritual, certo? Então a gente não pode baixar as armas. Davi baixou as armas, não quis ir à guerra, a Bíblia não explica por quê, mas ele resolveu ficar no palácio numa boa. A Bíblia é bem clara, o tempo dos reis, porque naquele tempo o rei ele ia na frente, entendeu? Mas Davi era um ótimo guerreiro, não tinha um guerreiro como Davi. Davi acho que nunca ficou ferido, batalha nunca perdeu. Desde novinho ele era fera mesmo na guerra, entendeu? Mas não quis ir na guerra, ficou no palácio. Viu a prova que veio? Quando a gente não quer enfrentar a guerra, todo crente, querido, está numa guerra espiritual. O jovem, o adolescente, seja, está numa guerra espiritual, é em casa, é na escola, é no trabalho, entendeu? É na rua, é no relacionamento. Há uma guerra espiritual na nossa vida. E a gente não pode baixar as guerras, as armas, aliás. Entendeu? Que é isso que o inimigo quer, fazer igual Davi. A Bíblia diz que ele dormiu até meio-dia e depois levantou, foi dar uma voltinha no terraço. E os guerreiros dele lá, batalhando. E ele só numa boa. Então, querido, isso aí é que a ociosidade para com as coisas de Deus, ela também nos enfraquece. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a gente está no lugar errado. Davi estava no lugar certo? Não. Ele pecou porque ele estava no lugar errado. Então a gente tem que pensar assim, eu estou no lugar certo nessa hora? Se na hora do culto eu estou numa pracinha passeando, não estou na igreja, eu estou no lugar errado, eu estou igual Davi, passeando. Eu posso encontrar uma Batseba da vida lá e complicar a minha vida. Por quê? Porque eu estou no lugar errado. Agora, se está na hora certa de você estar ali, você tem a hora de lazer, de curtir o seu shopping, né? Isso aí é um problema pessoal de cada um, na praça. Isso aí é um problema pessoal. Agora, se tem aquele momento de você estar na igreja e você tem a opção de escolher outra coisa, aí nós podemos acontecer como Davi, encontrar uma Batseba da vida ali e atrapalhar. Então veja bem, não era pecado Davi estar passeando no palácio. Não era pecado ele estar lá é a casa dele, ele era o rei. Mas só que ele estava no momento errado, não era aquela hora para ele estar ali, certo? Então, isso aí é muito cuidado, porque Davi era muito bom na peleja, entendeu? Era um homem já experiente, o Davi que pecou ali já não era um adolescente, um jovem, já era um homem experimentado na guerra, na batalha, entendeu? Ele já devia ter quase uns 50 anos, uns 40 anos, acredito, né? Então ele não era, porque Salomão foi rei com 30 anos, e foi a época que Davi morreu, e Batseba é mãe de Salomão, então lógico que Davi
né, foi pai de Salomão com 40 anos, né, porque Davi tinha 70 quando morreu, certo? Se ele tinha 70, Salomão tinha 30, ok? E Salomão era filho de Batseba. Então, você veja que Davi então não era um rapazinho, né? Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então a palavra de Deus, ela faz referência, né? De Davi como um homem segundo o coração de Deus, conforme nós falamos. Então Davi, a história dele é bem conhecida. Davi escreveu esses salmos todos, né? Davi escreveu aproximadamente 70 salmos. Ele não escreveu o salmo todo, que nem muitos pensam. Ele escreveu aproximadamente uns 70, certo? E era um músico de primeira, também era inventor de instrumento, e era um guerreiro excelente, era um estrategista de guerra, certo? E aí tinha muita coragem, e tinha temor de Deus, né? Porque muitas vezes ele deixou de matar Saul 2 vezes por temor. Então ele era um homem realmente, né, daquele que a gente pode dizer segundo o coração de Deus, ok? Agora, só que, como acontece com qualquer um, não vigiou, né? Ele foi um poeta de primeira, você leu os salmos, né? Ele foi um compositor e profeta também, porque Jesus mesmo falou que o Espírito Santo falou pela boca de Davi. Então, profeta, poeta, compositor, músico, guerreiro, rei, certo? E um homem segundo o coração de Deus. Então, ele não era fácil. Então, e era um homem também de ação. Ele agia, não perdia tempo, né? Então, a palavra de Deus mostra que a tentação de Davi aconteceu na questão da guerra. Davi, ele tinha, né, uma consideração muito grande por Naás. Naás era rei dos Amonitas, entendeu? E ele faleceu, e quem assumiu? O seu filho Anum. E esse tal de Anum, ele reinou ali. Davi, então, por consideração, mandou alguém lá dar as condolências, mas o filho do rei, que tinha falecido, que assumiu o lugar dele, o Anum, interpretou tudo errado. Foi na conversa, né, ele é novo ainda, inexperiente, foi na conversa dos seus conselheiros, e entenderam que Davi enviou aquele povo lá para vigiar ele. Aí ele raspou a barba deles pela metade, envergonhou eles, e eles ficaram lá até que a barba crescesse, né? Então, esses homens, eles passaram uma vergonha muito grande. Então, como fosse pouco, né? Depois esse rei Anum, filho de Amon, dos filhos de Amon, contrataram mercenário Ciro para atacar Israel, com mais ou menos 33 mil homens, né, para atacar Israel. Então Davi precisava se preparar. Foi quando ele mandou Joabe com seu exército para lá, para exterminar aquele grupo lá, sendo que ele mesmo não foi e ficou no palácio. Bem, 3 aqui. No tempo em que os reis saem à guerra, né, é conhecido que o rei Davi havia sido generoso com a memória de Naás. Por isso que eu repito, ele mandou esses soldados lá só para dar as condolências a ele, certo? Mas como foi interpretado erradamente, né? Então Davi, ele havia vencido muitos inimigos na sua jornada. Então Deus, né, o havia preservado. Porque na verdade, vocês acham que Davi, do jeito que ele lutou, guerreou e venceu, e preservado por Deus para não sofrer nenhum arranhão? Davi nunca foi carregado numa maca depois da guerra, nunca precisou ficar internado, nunca precisou nada. Davi não sofreu um arranhão. Agora, vocês acham que Davi seria bem sucedido assim, se não fosse a proteção do Senhor? Ainda bem que ele reconhecia. Ele não saía para a guerra sem primeiro consultar o Senhor. Ele era daquele tipo: eu posso ir, eu estou cheio de vontade de ir, mas posso? Se Deus falasse não, encerrou o assunto. Mas se Deus falasse vai, ainda tinha mais uma: como eu vou fazer? Como eu vou? Então você vê que a confiança dele estava toda em Deus. E Deus se agrada demais quando alguém confia nele assim. Entendeu? Quando alguém deposita essa confiança, Deus se sente honrado, né?
Porque quem não se sente honrado quando alguém confia no outro de coração, né? Até você se sente bem quando alguém confia em você. Você, poxa, aquela pessoa confia em mim, não vou decepcionar ele não. Então Deus também se sente bem quando as suas criaturas, como Davi aqui, confia nele. Entendeu? Então, vocês acham que Davi ia matar um Golias se Deus não estivesse com ele? Você acha que Davi ia matar um tigre, um leão, um urso, um leão, se Deus não estivesse com ele? Aonde que um adolescente vai matar uma fera igual um leão, um urso? Não tem como, agarrou pela orelha, pelo cabelo e matou o bicho. Né? Matou um Golias. Então você acha que Davi ia fazer tudo isso, né? Se Deus não estivesse com ele? Então tudo isso que ele fez trouxe todas essas guerras, todas essas vitórias, todos os talentos que Deus deu a ele, trouxe o que para Davi? Prestígio. Entendeu? Então quando Deus começa a te usar, Deus começa a me usar, aí começa a vir o que? Prestígio. As pessoas começam a te prestigiar, começa a ver o teu talento, começa a ver que Deus está contigo. Mas isso não é motivo para a gente se exaltar e achar que é o cara, que é o tal. Não. Toda vez que a obra de Deus, ou aquilo que você faz para Deus, ou qualquer coisa que Deus te abençoa, traz prestígio para você, traz fama, é um motivo para você se humilhar mais diante de Deus, porque aquela palavra de Jesus permanece na vida da gente. Sem mim, nada podeis fazer. Entendeu? Não adianta. Davi, nesse ponto, ele era humilde. Bem, então, a palavra diz aqui que a queda de Davi, repetindo o que eu já disse, deu no tempo que os reis saem para a guerra. Aí eu te pergunto mais uma vez, a queda de Davi aconteceu no tempo que os reis saem para a guerra. Se Davi saísse para a guerra, ele tinha caído? Não. Tá? Então, não era um momento de descanso. Então, é isso que eu digo. Às vezes a gente está no lugar errado, entendeu? Por isso que a gente peca. Porque aquele lugar ali não era para a gente estar ali. O lugar não é errado, a hora que era. Está entendendo? A hora que era. Então, não era um momento de descansar, certo? Mas de alerta. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente peca, o prejuízo é nosso. Né? Davi pecou, o prejuízo é dele. Eu peco, o prejuízo é meu. Você peca, o prejuízo é teu. Mas o nome de Deus é desonrado. Está entendendo? O nome da igreja é desonrado. Todo mundo sabia que Davi era crente, que Davi serviu Deus. E, na verdade, as nações em volta sabiam os critérios de Deus. Eles sabiam. Eles sabiam que o Deus de Davi não aceitava o que ele fez. Então, a atitude de Davi prejudicou ele, mas desonrou a Deus. O próprio profeta usado falou. O que as nações em volta agora vão pensar? Né? Aquele homem que escreveu tanto salmo bonito. Então, quando você peca, eu peco, quem fica na prova sou eu. Mas o nome de Deus é desonrado, o nome da igreja também. Porque as pessoas falam, ela é crente. Ela é crente. Né? Então a gente deve tomar muito cuidado com a nossa vida. Né? Não é fácil nesse mundo que a gente vive, mas a Bíblia diz que não vem tentação acima do que a gente pode suportar. Porque juntamente com a provação, com a tentação, mas vem o quê? O escape. Entendeu? Então a gente tem que vigiar nessa parte. Nós vamos aqui para a segunda parte. Né? Então, repetindo aqui para encerrar, seria melhor o que Davi ter ido com a sua tropa, venceria mais rápido e viria embora. Rolar um bocado de tempo, sem necessidade. Se Davi fosse, com certeza a coisa andaria mais rápido. Muitas vezes a falta de alguém ali na frente que devia estar, atrasa tudo. Né? Então vamos lá, número 2. Olhando na direção errada. Então, Davi estava ali passeando, né, pelo terraço, de repente ele vê uma mulher muito bonita tomando banho. Está lá em 2 Samuel 2, né? Quem era essa mulher muito bonita que estava tomando banho ali e ele vendo? É muito estranho também, né? A mulher sabendo que Davi não foi para a guerra, acredito que sabia, né? Quem não sabia que Davi não foi para a guerra? Jerusalém toda. E ela vai se banhar num ponto estratégico? É meio estranho isso, mas a Bíblia não fala nada, né?
Então a gente se cala também. Mas ela estava num ponto estratégico que Davi lá de cima via ela tomando banho. Se fosse numa época de hoje, né, é até normal. Mas numa época daquela, uma mulher se banhando de uma forma que um homem de um terraço pudesse vê-la, né, de forma visivelmente, né, contemplar ela, é meio estranho isso. Acho que tem alguma coisa aí, mas aquela visibilidade chamou a atenção de Davi. Aí foi o começo, ele olhou, achou bonita, gostou, tirou informação sobre ela. Quem é? Aí logo trouxe, ó, essa é a mulher, Batseba, assim, casada, mulher de Uri, o teu guerreiro que está lá lutando, né? Então, mas aí o coração dele já estava desejando ela, né? Aí o que ele faz? Manda chamar. Primeiro olhou, cobiçou, desejou, se informou e mandou chamar, certo? Então, antes de Davi prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta, né, faz as perguntas. Então, ele soube que ela tinha uma família. Olha só, ele não estava inocente. Ele soube que ela tinha uma família, ela tinha um marido, e mesmo assim, com essas informações, ele não freou seu ímpeto, certo? Ele envia mensageiro para chamar a mulher. Então, os mensageiros foram lá e trouxeram ela para o palácio. Entendeu? Ali no palácio ele consumou o adultério, consumou o ato, entendeu? Bem, se parasse por aí ainda estava remediado, né? O pecado já estava consumado, não tinha jeito. Mas depois que ele cometeu o ato, que ele foi pensar que a mulher tinha marido, e ele sabia antes. Bem, número 3. Matando um marido e soldado honrado. Ele era o marido de Batseba e um soldado de Davi, dos melhores. Entendeu? Ele honrava Davi. Era Deus no céu e Davi na terra. Mas Davi não tinha essa consideração por ele. Às vezes acontece. Às vezes você tem uma consideração tremenda por alguém, mas essa pessoa não tem a mesma consideração que você tem por ele. Entendeu? Então a gente tem que saber entender isso. O nosso amado soldado aqui, né, o marido de Batseba, ele tinha um amor tremendo por Davi, uma consideração pela arca do Senhor que estava lá, uma consideração pelo exército que estava lutando, pelos soldados, e por Davi também, né? Urias era um soldado que realmente honrava o seu exército, o Senhor e o seu rei. Mas Davi não tinha essa consideração por ele. Pegou a mulher dele, né? E depois ainda manda matar. Certo? Então ele não tinha consideração por ele. Então não estranhe se você tiver uma consideração muito grande por alguém, depois você descobre que essa pessoa não te considera de uma forma recíproca. Então não estranha isso. Que às vezes a gente não tem a mesma importância que pensa que tem para as pessoas. É o caso desse soldado aqui, né? Urias. Certo? Então, sabendo que o esposo dela estava na guerra, quando ela mandou avisar, ó, tô grávida. Aí Davi agora ferrou tudo. Ela tá grávida e agora? O cara tá lutando, não é ele. Então, sujou a barra dele. Aí o que ele faz? Manda chamar o soldado, Urias, para vir dormir com a esposa, para que diante de todo o povo de Israel, para que todo mundo entenda que aquele filho não é de Davi, é de Urias, porque Urias dormiu com ela. Entendeu? Olha só a estratégia de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você veja que muitas vezes nós fazemos coisas que nem parecemos que somos crentes. Se a gente der lugar ao diabo e der lugar à carne, o crente vira um bode. Entendeu? Não vem nesse negócio não. Davi era um homem de Deus. Mas vê o que ele fez? Porque tempo da lei não. O homem é homem, a carne é carne. Entendeu? Vigia. Se a gente não vigiar, a gente faz coisa de ímpio. Davi fez coisa de ímpio. Adulterou com uma mulher, mandou chamar o marido para dormir com ela, para dizer que o filho era dele. Ele não quis, porque ele falou, a arca do Senhor está lá, os soldados estão lá, e eu vou ficar aqui namorando? Não. Dormiu na porta. Aí o que Davi fez? Mandou chamar ele de novo, botou ele bêbado,
encheu a cara dele e mandou de volta para ir lá dormir com a mulher. Ele não dormiu, dormiu do lado de fora, todo Israel viu, todo Jerusalém, e não teve jeito. Aí o que Davi fez? A última estratégia de Davi. Fez uma carta, mandou o próprio Urias levar a carta e entregar a Joabe. Ó, bota ele lá na frente da batalha para ele morrer logo. E Joabe obedeceu, certo? E botou ele lá na frente da batalha e ele morreu logo, morto. Foi assassinado lá na batalha da guerra. Entendeu? Então você veja como foi essa escada de maldade de Davi. Ele foi subindo degrau por degrau. É aquilo que a Bíblia diz. Um abismo chama o quê? Outro abismo. Então, o negócio é cortar. Entendeu? O negócio é cortar. Agora, tudo que ele fez, tudo, ficou no sapatinho. Entendeu? Mas só o que aconteceu? A Bíblia diz que aquelas atitudes não agradou a Deus, lógico, certo? E ele pagou um preço caríssimo, entendeu? Ele chega a mencionar, né? Urias chegou até a mencionar a arca, certo? O autor colocou aqui uma coisa muito importante: a integridade de Urias incomodou Davi. Aquela integridade ali faltou em Davi, estava sobrando em Urias, né? E o rei decidiu então tomar Batseba viúva, Urias, seria logo morto, entendeu? Esse foi o segundo pecado de Davi. Para mim foi o pior, mandar matar Urias. Que maldade, né? Então você vê, o diabo não brinca de diabo, não. Você lembra que Paulo escreveu? Não dê lugar ao diabo. Porque diabo não brinca de diabo. Ele vem roubar, matar e destruir. Certo? Davi semeou ali e colheu depois. Certo? Então, a lei da semeadura a gente não escapa. Deus perdoa os nossos pecados, né? Eu tenho experiência de pecado que Deus me perdoou, né? Pela idade que eu tenho, quantos pecados já cometi na minha vida, né? Quase 30 anos, aceitei Jesus, está tudo perdoado, mas a lei da semeadura, ela é terrível. Esse negócio de aceitar Jesus, sumiu tudo, não vai nessa não. Tu vai colher algumas coisinhas que tu plantou. Então faz parte da vida, mas a semeadura acaba porque você, como crente, vai semeando coisas novas. Agora, depois de crente, quando você semeia coisa ruim, semeia joio, você também vai colher mais na frente. A gente só colhe o que planta. Deus perdoa, Deus abençoa, mas a colheita chega. Entendeu? Vamos para o final agora. A consequência da ação de Davi. Tudo isso porque olhou para o lugar errado e estava no lugar errado. Certo? O que Davi, vamos ver assim, as consequências, né? E o que Davi fez pareceu mal aos olhos de quem? De Deus. Aos olhos dos homens, as pessoas esquecem. Acabou. Vem outros problemas, né? Vê se tu sabe uma notícia horrível agora, e amanhã tem outra pior, né? Então, mas Deus não. Deus marca. Porque ele vai tratar. Por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Se a pessoa é culpada, Deus vai tratar com ele. Mas para curar, para libertar. Deus nunca trata com ninguém para destruir. As pessoas que viram as costas para Deus não aceitam a disciplina dele, né? Aí é problema da pessoa. Porque Deus corrige quem? A quem ele ama. Então, o que fez Davi? Bem, pareceu mal aos olhos de Deus. Aqui ele foca, né, a intervenção divina. Deus não estava ausente, Deus está vendo tudo. A pessoa pensa que Deus está dormindo. Eu estou fazendo esse erro aqui, o pastor não está vendo, a mulher não está vendo, o marido não está vendo, os filhos, o patrão não está vendo, ninguém está vendo. Mas Deus está. E o diabo também está. Tem pessoas que fazem coisas erradas, não pede perdão a Deus, não se arrepende, e Deus viu, o diabo viu, os anjos viu, Aí depois a gente não tem autoridade para pregar, porque o diabo está vendo tudo que a gente fala e não, ele sabe que não tem arrependimento. E pecado que não tem arrependimento, não tem confissão, ali você está dando brecha para o diabo. Ali o diabo tem autoridade, entendeu? Mas Deus está aí para perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então vamos lá. Deus não estava ausente. Então, primeiro, julgou Davi por 3 motivos.
O Senhor ungiu Davi, deu a ele posse, isso aqui é importante. O Senhor ungiu Davi, deu a ele posse, bem, reino, né? Mesmo assim, por causa da sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor. Deus disse por intermédio do profeta: você desprezou a minha palavra. Quando a gente faz essas coisas, a gente está desprezando a palavra. O cara matou o outro, mas quem falou para não matar? Deus. Se eu mato, eu estou desprezando, né? Então, Deus deu tudo a Davi, deu o reino. Tirou Davi lá de trás das ovelhas e deu um reino na mão dele. Entendeu? Segundo, Deus ungiu a Davi, deu a ele posse, bem e reino de Israel. Mesmo assim, por causa da sua lascívia, ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos dele, né? Samuel 12, 2 Samuel 12. 3. Davi havia matado Uria, tomado a viúva dele, a viúva, né? Essa parecia ser uma prática nos tempos antigos, né? Os poderosos, quando eles queriam a esposa de alguém, eles mandavam matar o marido, para não entrar em adultério. Entendeu? Então, essa maldade existia naquele tempo. Quem é a mulher do ciclano, então vamos matar ele. Era assim que funcionava. Entendeu? Então, as pessoas, para não se incorrer em adultério, né, eles tinham poder para matar. Então matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficar com ela. Entendeu? O que Davi fez era comum fazer naquele tempo, mas Davi não podia fazer isso porque ele era crente. Entendeu? Davi havia matado um dos seus melhores soldados, porque Deus falou para ele: você matou. Entendeu? Não foi pela espada de Amon. Davi matou Uria pela espada do inimigo. Ele não foi lá e enfiou a espada em Uria, mas Deus considerou que Davi matou, porque Davi mandou botar ele lá na frente para morrer. Certo? E isso aí ficou na cobrança, veio na conta, lá na ponta. Tá? Então, Davi havia matado, né, um dos seus melhores e mais íntegros soldados, e fez isso a traição, né, ordenando que Uria fosse colocado na frente da batalha, deixado para trás, sem possibilidade de resgate. É aquilo, ó, Davi com Joabe combinou o seguinte na carta: você vai e bota ele lá na frente, pertinho do inimigo. Quando o inimigo atacar, sai todo mundo e deixa ele sozinho. Que covardia, né? E sabe o que acontece? Depois Davi não tinha mais moral com Joabe. Entendeu? Davi depois não tinha moral mais com Joabe. Joabe sabia disso tudo. Como é que Davi ia ter moral com Joabe se Joabe sabia das sujeiradas de Davi toda? Os outros poderiam não saber, mas Joabe sabia. Pô, tá aí, o cara fez uma covardia com Uria, o melhor soldado que a gente tinha. Amava Davi e ele mandou matar ele. Então Davi perdeu a moral com Joabe, com os capitães dele. Por isso que trouxe aqueles problemas todos. No final, né, quando Salomão foi assumir, Joabe e os outros traíram a Davi. Por quê? Por causa dessas coisas que Davi ia fazendo e ia tirando a moral dele. Entendeu? Então a falta de controle sobre a cobiça. Então o problema todo de Davi foi esse: cobiça. Entendeu? Ele tinha muitas mulheres. Naquele tempo Deus não aceitava, mas tolerava um homem ter várias mulheres, desde que não fosse casada, fosse solteiras. Né? Deus, não é que Deus aceitava isso. Abraão teve outras mulheres sem ser Sara, Jacó teve várias, Isaac, mas tudo, né, sendo solteiras. Casada Deus não admitia, era adultério. Certo? Mas Deus não aceitava isso não, ele tolerava, ele suportou o mau costume. Certo? O que Jesus falou? O divórcio também era uma questão de quê? De dureza de coração, mas não que fosse a vontade de Deus. Deus estava feliz com aquilo, também não. Entendeu? Então, mas você veja o que a cobiça faz. Vê o transtorno que a cobiça fez de uma pessoa olhar para um lugar que ele não deveria olhar. Olhou, mas não tirou o olho. Olhou e fixou, cobiçou, desejou e fez aquilo tudo. Entendeu? Então, isso aí é uma advertência. Então,
Todavia, olha só o que Deus falou. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira aos inimigos do Senhor blasfemem. Está entendendo? Davi, com esse ato, ele deu lugar para que aquelas nações idólatras dissessem, aí, tá vendo? É crente, né? Ele deu lugar às nações para blasfemar o nome do Senhor. Está entendendo? O Deus dele não é melhor do que a gente? Como é que ele faz isso? Que todo mundo soube disso, né? Bem, vamos para o final aqui. O nome do Senhor foi blasfemado por causa de Davi. Ele pagou um preço caro, ele sofreu o resto da vida por causa disso. Número 2, a esperança, a espada nunca mais separará da sua casa. Então vocês sabem que a maldição entrou na casa de Davi por causa disso. Entendeu? A sua filha foi estuprada pelo seu próprio irmão, né? O irmão dela, né? Primeiro já o bebê morreu, o bebê do pecado já morreu. Depois, né, no lar houve o quê? Um incesto, né? Um irmão teve relação com a irmã, já houve um incesto. Depois Absalão foi e matou Amon, que transou com a sua irmã, matou. Depois quis tomar o seu poder, ser rei no seu lugar, né? Então, olha só, depois a Bíblia nos mostra que houve no lar um incesto, um irmão matando outro irmão, Absalão, um dos filhos de Davi, deu um golpe de estado e por pouco Davi não perde a vida. Então, custou caro ao rei ceder à tentação. Deus perdoa? Perdoa, mas olha, a conta chega. Está entendendo? Então, é melhor a gente vigiar e orar para não cair em tentação. Davi planejou isso? Não, ele não planejou isso. Às vezes você não planeja isso, mas às vezes está no lugar errado, olhando para o lugar errado, aí não tem jeito. Entendeu? Não é que você planejou, vou pecar, ninguém... Igual você sai com o teu carro, vamos supor, um exemplo, né? Você sai com o teu carro, você bate com ele. Você saiu com o carro para bater? Não. Tu bateu porque foi um acidente. Mesma coisa é o pecado. Ninguém sai para pecar, a não ser quem saia, né? Mas em regra, a pessoa não sai para pecar. É dessa forma que o pecado tem que estar na nossa vida. A gente não sai para pecar, o pecado é um acidente e tem que vigiar e orar para não cair em tentação, entendeu? Então custou muito caro, certo? Então, para encerrar aqui, o contínuo cuidado que precisa Davi mostrar o homem segundo o coração de Deus. Tal verdade significa duas coisas. Ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava o Senhor, que havia sido escolhido por ele para fazer uma grande obra, mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem, isso significa que ele estava sujeito a situações, né, que poderia deixar ele vulnerável. Então, não se esqueça, né, você é humano, e você sendo humano, você é vulnerável. Vigiar e orar para não cair em tentação, tá bom? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado para não estar no lugar errado e olhando para o lugar errado, tá bom? Então, Deus que te abençoe, que você possa guardar essa lição como um exemplo para você e para mim e para nós todos, tá bom? Amém? Deus te abençoa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Do lado direito aí está a palavra inscrever. Dá um toquinho aí, me ajuda. O meu canal também é monetizado. Você assistindo o canal, os vídeos, os anúncios do vídeo, você me ajuda nessa parte, tá bom? Dê o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? E nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus é bom. E não deixa de dar uma olhadinha na inscrição também aí embaixo, olha aí, vai nos ajudando aí, que é bênção de Deus, tá bom? Vamos para a próxima lição, que é a lição de número 7. Deus te abençoe, tamo junto.